desenvolvimento do LibreOffice, né? Ok. O que a gente vai ver hoje é o seguinte: nós vamos ver o desenvolvimento do LibreOffice, vamos falar um pouquinho sobre o repositório que a gente chama de Git, né? Vamos falar sobre como gerar e como baixar o fonte, né? Como trazer o fonte para fazer a compilação. Vamos gerar dados de configuração para a compilação, de forma que a gente possa ter já um produto. Vamos falar de uma coisa que o LibreOffice introduziu no mundo e que deu um sucesso estrondoso, que são chamados Easy Hacks. Nós vamos falar também um pouco sobre como a gente cria patches do código, né? E mostrar um pouquinho como a gente usa o KDevelop dentro do LibreOffice, ou seja, usar o KDevelop para trabalhar com a codificação do LibreOffice, tá? Então esse é o roteiro que eu vou falar nos próximos 30 minutos sobre o LibreOffice. Muito bem. Sobre o fonte, né? O código fonte do LibreOffice é coisa em torno de 30 mil arquivos, tá? Tem arquivos de ícones, tem imagens, tem arquivos em Java, tem arquivos em Python, tem muito arquivo em C++, alguns arquivos em C, né? É uma mistura, tá? Que faz com que a gente utilize várias tecnologias dentro do próprio LibreOffice, né? Existem muita coisa velha, tá? Coisas que a gente tem feito ao pegar o código do antigo OpenOffice e feito uma grande limpeza, né? Uma lipoaspiração em cima desse código. Esse era um código que era bastante antigo, eu diria até quase que vetusto, né? E tinha muita coisa que sequer é usada. Ou seja, você tinha dentro de uma classe C++, você tinha membros, tá? Que estavam ali, eram compilados, mas nunca eram usados. Então isso, na hora que você faz o produto, você tem um produto mais pesado, que ocupa mais memória, né? E com muita coisa que sequer era acessada, tá? Então nós fizemos uma limpeza muito grande nesses últimos 3 anos, né? E continuamos fazendo essa modernização do código, né? Então foi feita aqui uma lipoaspiração, né? E inclusive até uma coisa que é uma particularidade do código do LibreOffice, que é o fato de que ele tinha muitos comentários escritos em alemão, né? Porque a origem do software LibreOffice, né, veio de um desenvolvimento que começou na Alemanha, então tinha muito comentário escrito em alemão. Para o resto da comunidade mundial, tá? Alemão é uma língua que é difícil de dominar, né? É dominada por uma pequena minoria de pessoas com afinidades de alemão. Então, um dos trabalhos que foi feito foi fazer a tradução desses comentários para o inglês, tornando assim, tá, o entendimento do código, tá, mais acessível para um grupo muito mais amplo de desenvolvedores, ok? Agora, vocês vão me perguntar assim: poxa, Olivier, traduzir um comentário dentro do código não mexe nada. Não mexe nada, é verdade, né? O resultado do código é o mesmo. Só que quem vai ler, quem vai entender, quem vai fazer um debug ou quem vai fazer um hacking, ter um comentário em inglês é muito mais apropriado, né? Muito bem, nós temos uma certa preferência, tá, para fazer o desenvolvimento debaixo do Linux, né? Eu digo uma certa preferência porque essencialmente as novidades são implementadas no Linux, né? Apesar de que nós temos também a versão para Windows, tá? Mas o desenvolvimento em si, né, ele é muito mais facilitado quando é feito debaixo do Linux do que debaixo do Windows, né? Então é isso aí, né? O LibreOffice, tá? Ele tem desenvolvedores de empresas como Red Hat, né? Nós temos aproximadamente 6 a 7 pessoas da Red Hat desenvolvendo no LibreOffice. Tem uma empresa que colabora, que chama-se Colabora, que também tem desenvolvimento do LibreOffice. A SUSE era uma empresa que contribuía, mas agora não está contribuindo mais. Mas tem muitas pessoas da SUSE que trabalham no LibreOffice colaborando com a gente também, tá? Só que não a nível profissional, a nível de colaborador mesmo, né? Voluntário, né? E temos também, né, pessoas da Canonical,
pelo menos um desenvolvedor da Canonical que faz trabalhos muito interessantes para empacotar isso para o Ubuntu, né? E aqui no Brasil eu já fiz desenvolvimentos, né? Essa minha pequena empresa de serviço, nós fizemos desenvolvimento aqui no Brasil e nós temos até um desenvolvedor no Brasil certificado pela equipe que desenvolve o LibreOffice, né? E pessoas como você e eu, né, que gostam de utilizar e de se interessar pelo LibreOffice. Por que eu falo isso, né? Eu falo que às vezes as pessoas têm uma certa pensamento de que contribuir para código livre é trabalhar de graça, tá? Bem, pessoal, não é trabalhar de graça, tá? Se você está interessado como estudante, como amador, ou como até por hobby, né? O desenvolvimento de um código como o LibreOffice é uma aula e tanto, é um trabalho e tanto, e é uma coisa que você aprende muito, né? Aprende muito de como é feito um software complexo, né? E esse software complexo, né, dá muitas noções de como se trabalha com grandes projetos, tá? Então, o desenvolvimento do LibreOffice tem que ser encarado como uma oportunidade de aprendizado, né? Ok? Muito bem. Bem, gente, 90% do mundo que usa LibreOffice, né, em uma suite Office, é Windows, tá? Esse aqui é um gráfico dos downloads, tá, que acontecem há já bastante tempo em termos de distribuição por plataforma. Então, o mundo ainda é Windows quando a gente está no desktop, tá? Então, nós temos que, ao desenvolver o LibreOffice para Linux, tá, nós também temos que desenvolver o para Windows. E a gente tem macetes de como fazer com que uma coisa que funciona no Linux vá funcionar também no Windows, tá? Só para dar uma ideia, o ambiente de compilação do LibreOffice debaixo de Windows, tá? Ele é feito dentro de uma shell, tá? de um subsistema que a gente chama de Cygwin, que roda no Windows e que cria um ambiente Linux dentro, tá? Então você tem um emulador de Linux dentro do Windows para poder compilar o LibreOffice. Em vez de você usar o compilador Linux para gerar código, tá? Você usa o compilador da Microsoft, tá? Mas o resultado é o mesmo. E dá trabalho, tá? Porque a compilação em Windows, tá, é uma compilação demorada. Muito bem. Como é que eu vou preparar o meu Debian ou meu Ubuntu, tá, para começar a fazer o trabalho no LibreOffice, tá? Então, basicamente, tá, a gente vai fazer a primeira coisa, é esse comando aqui, que quem conhece o universo Debian e Ubuntu, né, já está habituado, mas aí tem um comando interessante que é o chamado build-dep, que é o build-dep, ele vai buscar todas as dependências, tudo que você precisa para fazer a compilação do LibreOffice. Esse simples comando aqui, tá, vai carregar umas 50 a 100 novos pacotes dentro do seu Debian, tá, preparando ele para fazer a compilação do LibreOffice, tá? Então, ele baixa e ele instala todas as dependências necessárias para fazer o build, né, a compilação do LibreOffice. Então, esse é o primeiro comando. Então, lá sudo apt-get build-dep LibreOffice, enter, aí você vai tomar um cafezinho, porque ele vai baixar um monte de pacotes e instalar na sua máquina, tá? No seu notebook, ok? Então esse é o primeiro caminho que você tem ali, né, do desenvolvimento. Depois a gente vai baixar o fonte, né? Trazer o código fonte do LibreOffice, tá? Então também tem mais 2 ou 3 comandinhos, tá? Você tem que ter o JIT dentro da máquina, que já deve ter sido instalado pelo comando anterior, né? E você então vai dar esses comandos. Eu vou pular aqui porque é um pouco extenso. Isso está tudo documentado dentro dos sites do LibreOffice, tá? Mas você vai clonar, fazer uma cópia do repositório principal na sua máquina local, né? E aí então ele vai baixar bastante código, tá? Isso aqui também vai demorar, tá? São, acho que uns 700, 800 mega, tá? Quase que o tamanho de um CD. Ele vai baixar isso aí, né? E
Então vocês, por exemplo, podem fazer isso de noite e de manhã cedo ele já está prontinho, tá? Se você não tiver assim uma banda fantástica em casa, né? E aí então entra no repositório Libo, né? Ou então, por exemplo, pode fazer uma atualização com esse comando aqui. Muito bem. Feito aí, você já tem todas as dependências do sistema e está com o código-fonte. Agora tem que fazer as duas coisas conversarem, tá? E aí nós temos um pequeno script chamado Autogen, que vai começar a montar o ambiente de compilação para vocês, tá? Esse Autogen, quando você rodar, tá? Ele vai gerar as variáveis do ambiente, tá? As configurações para o comando make, né? Ele vai verificar as dependências, se não tiver faltando um componente, tá? Ele vai checar se a versão do componente está certa, se ele existe, se ele está na posição correta, né? E ele vai fazer isso, uma análise assim, em torno de 400 a 500 parâmetros, tá? Ao fazer isso aí, né, ele não permite você seguir adiante se alguma coisa estiver faltando, porque a gente sabe, se estiver faltando vai dar problema lá na frente, tá? Então ele já tenta evitar que você tenha problemas na compilação do LibreOffice, tá? Ele indica os pacotes de desenvolvimento necessários ao LibreOffice. Se você passou pelo comando anterior, que eu dei ali, o build dep, ele deve passar aqui direto, tá? Então, a gente já tem essa parte mais automatizada. E a gente tem aquela dica aí, que é o seguinte: para poder não ter que digitar aquela linha de comando toda, tá? Muito bem, alguns parâmetros que você pode mexer, tá? Só para dar um exemplo aqui. Você pode botar seu nome, tá? O LibreOffice feito pelo Olivier, tá? O LibreOffice feito pelo Juquinha, né? Então você pode ali, com aquele comando with vendor, tá? Você coloca o teu nome e quando você clicar ali na ajuda sobre o LibreOffice, vai estar escrito, ó, LibreOffice compilado pelo Juquinha, tá? É engraçado? Bom, é engraçado, mas você pelo menos dê a sua marca ali, tá? Você pode pedir para compilar também em português do Brasil, para ter interface em português, e também em inglês americano, que é mais ou menos o padrão, tá, que você vai ter se você não especificar nada. Pode habilitar, se você estiver dentro do ambiente Windows, no ambiente KDE, que ele use as ferramentas do KDE para poder abrir arquivos, né? Ajuda, tá? E se você quiser fazer trabalho com debug, você habilita esse comando. Claro, existem 400 outros comandos que podem ser colocados nessa fase, tá? Eu estou dando aqui os mais simples. Se você não colocar nenhum, ele vai fazer uma compilação padrão do seu LibreOffice, tá? E se você quiser saber quais são os comandos todos, tá? Basta dar o comando autogen.sh com o help, tá? E ele vai listar tudo que você pode fazer. Claro, gente, não há dúvida, tá? Nem tudo está explicadinho. Às vezes, só o nome do comando, do parâmetro, já dá uma ideia, tá? Quando a gente vê aqui, with help, tá? A gente já adivinha que é para colocar ajuda, tá? Mas tem parâmetros lá dentro que são muito obscuros, né? É muito específico e exige um certo conhecimento do que está fazendo, né? Muito bem, aí chegou na hora do comando make, né? Quem trabalha com desenvolvimento sabe que comando é esse aí. O comando é o make que faz tudo, né? Ele vai compilar e fazer a link edição de todo o seu trabalho, né? Muito bem, você pode também, se você estiver fazendo um trabalho parcial, fazer só a compilação de um módulo, desde que você tenha feito primeiro a compilação genérica, tá? Completa do produto, né? Você pode também usar o make clean, tem uma série de comandos assim. E aí eu dou a dica, tá? Calcule aproximadamente 8 horas de compilação pelo número de CPUs que você tem no seu computador. Então, se você tiver uma CPU tipo i7, que tem 4 núcleos, tá? Você calcula para aproximadamente 2 horas de compilação, tá? 2 horas de trabalho. Em alguns notebooks, tá? Isso pode até ser perigoso, porque isso aqui vai puxar muito a CPU da máquina e ela vai ficar trabalhando a 100% de CPU durante muito tempo. Então, dê um jeito de refrigerar seu notebook, tá?
ou compre uma boa máquina, porque isso aí puxa muito, tá? E pode, como no meu caso, que aconteceu com um Dell que eu tinha, né, ele simplesmente desligar por excesso de calor, tá? Eu não perdi o notebook, mas ele morreu ali porque ultrapassou 100 graus a temperatura da CPU, tá? E aí os circuitos do notebook fazem um shutdown imediato. Então, avisa aos navegantes que isso aí puxa muito a máquina, tá? Ok? Então, um i7 calcule aproximadamente 2 horas, um i5 calcule aproximadamente 4 horas, né? E assim por diante. Ok. O que a gente quer quando a gente está trabalhando aqui com o pessoal do desenvolvimento, tá? A gente quer compilar sempre mais rápido, ou seja, fazer com que o nosso LibreOffice possa ser testado e aperfeiçoado com maior velocidade, tá? A gente já fez um grande trabalho de remoção do código antigo, né? Porque, como eu disse aqui no início, havia muita coisa velha que não era sequer utilizada, né? A gente quer modernizar o código, né? E isso já foi feito em parte. A gente já criou novas classes de strings que são mais eficientes, né? Criamos um novo layout do fonte, a gente rearrumou o código de forma com que a compilação fosse mais rápida, ou seja, se a gente tem num determinado arquivo 20 a 30 includes, né, que são leituras de arquivos externos, a gente já reduziu bastante isso aí, né, para facilitar a compilação. Adaptar a tecnologia aos parâmetros do C++ mais recentes, né, porque o LibreOffice tem 15 anos ou mais de desenvolvimento, então na época que ele começou a ser desenvolvido, a tecnologia de compilação e da linguagem era outra, então temos que ir modernizando isso, né? E temos também um negócio muito interessante, que isso é um pouquinho mais restrito ao pessoal mais envolvido dentro do desenvolvimento, que é o chamado relatório Coverity, né? Alguém sabe o que é esse relatório do Coverity? Esse relatório é o seguinte: a Coverity é uma empresa norte-americana que tem um acordo, um contrato com o Departamento de Defesa americano, e o departamento ofereceu ao mundo do software livre a análise do código, análise estática do código, tá, para identificação de problemas na escrita do código-fonte. Então, esse relatório ele aponta ponteiros não iniciados, variáveis não iniciadas, estouro de pilhas, tá, escritos e vistos e analisados dentro do código-fonte. Ele gera um relatório de todos os lugares onde seu código pode sofrer um problema de estouro de pilha, um problema de vazamento de memória. Ele aponta isso tudo, tá? Então, é uma lista extensa, tá, muito grande, de fragmentos de códigos que precisam ser inspecionados e corrigidos, tá? Isso aí robustece muito o código e torna ele praticamente a prova de bala, tá? A prova de erros em alguma situação não esperada, tá? Então, esse relatório é um relatório muito extenso e a gente está fazendo um trabalho muito grande de fechar, né, esses buracos que esse relatório aponta, tá? Então, nós temos hoje em dia um LibreOffice que é muito mais robusto em termos de codificação do que tínhamos anteriormente, tá? Muito bem. Quais são as outras coisas que nós queremos fazer, tá? Nós queremos ter novas features, né? A gente quer ter, por exemplo, melhorar as animações na apresentação. A gente quer uma nova interface, isso é uma das coisas que vem sendo levantada há bastante tempo. Por exemplo, queremos ter a possibilidade de utilizar o LibreOffice dentro do Android. Isso é um projeto que ainda depende muito de grandes investimentos, né? E para a gente portar para o Android até não é muito difícil. A gente pode colocar o LibreOffice dentro do Android, mas para ser operado por um tablet, né, aí os ícones ficam muito pequenininhos, aí você tem uma série de dificuldades para poder criar algum documento dentro de um tablet com uma interface que foi feita para um computador tipo notebook, tá? A gente quer muito melhorar a interoperabilidade, tá? Interoperabilidade do software com
outros formatos de arquivos. Por exemplo, mais filtros de importação. Eu estou aqui com o Friedrich Stribach, que é um dos desenvolvedores que criou a importação do Corel para dentro do LibreOffice, criou também a importação do vídeo e do Publisher, e ele vai falar no feed sobre como criar esses filtros, né? A gente quer melhorar muito a interoperabilidade com o Microsoft, né? Essencialmente o problema é gerado pelo DocX e XLSX, que eu acho que todos aqui sabem que tem problemas de importação, né? Então, isso tudo está sendo trabalhado, né? E uma das coisas que a gente pode dizer é o seguinte: a gente já está chegando e fechando o gap entre esses formatos da Microsoft e o LibreOffice, tá? Então, se vocês pegarem a evolução nos últimos 2, 3 anos do LibreOffice, a qualidade da renderização dos documentos da Microsoft melhorou bastante, tá? E resolver esse passivo técnico de 20 anos que eu venho falando aqui, né, em termos de código que não é usado, modernização do C++, etc. Tá? Ok. Muito bem. Por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um exemplo que está sendo trabalhado nesse momento. É trocar, tá, em algum modo, em todos os modos, essa classe chamada SAL-BOW, né, por simplesmente BOW dentro do LibreOffice. E aí trocar o SAL-FALSE pelo false, o SAL-TRUE pelo true, tá? Gente, isso aí é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Não tem dificuldade nenhuma de fazer, mas, obviamente, tá, não é para qualquer macaco fazer isso aí. Tem que saber o que está fazendo, né? Então, a gente tem que entender o que significa essa troca de classe dentro de um contexto de um software, né? Então, isso gera, assim, um trabalho que não é complexo em termos de intelectuais, mas ele é extenso em termos de execução, porque são classes usadas em todo o código, né? Então, essa troca já dá um tremendo de uma oportunidade de você sentir como é que se trabalha dentro do LibreOffice, né? Ok. Muito bem. Algumas coisas também que você pode fazer, né? Que é a remoção das rotinas que não são mais usadas, né? Nós temos um arquivo lá chamado unusedcode.easy, né? Que simplesmente lista quais são as classes que você pode ir lá e apagar. Gente, ir no arquivo, apagar a del, né? É só fazer delete, tá, e tirar. E aí você tem que, sim, compilar para saber por que aquilo lá, ao ser apagado, o que sobrou para você ir depois ir continuando apagando, tá? Então, apesar de ser só usar a tecla delete, tá, você tem que entender um pouco o que você está fazendo, tá? Mas é um exercício simples, né? Muito bem, muito bem. Só para dar uma ideia do código que foi removido ultimamente dentro do LibreOffice, tá? Isso é uma fotografia do ano passado, tá? A gente tinha aproximadamente 5.000 membros, classes, arquivos, tá, que não eram usados. E agora a gente já, inclusive, já baixou menos de 2.000 e já estamos chegando só nas centenas, tá? Então já sobrou muito pouca coisa para tirar, tá? Isso torna o código leve, mais fácil de compilar, mais fácil de carregar na memória, mais fácil de executar, né? Então, é só para dar uma ideia de que nem tudo é tão complexo assim. Nós temos também esse recurso, tá, que a gente chama de Easy Hack, tá, que são excelentes exercícios para começar a trabalhar no código, para quem quer realmente aprender, tá? São tarefas fáceis, tarefas simples, que permitem com que você possa já analisar o que está sendo feito, tá, e propor uma solução, tá? Infelizmente a coisa ficou pequena aqui, tá? Mas o seu trabalho vai ser sempre assessorado por um desenvolvedor, que eu chamo aqui de Megadev, tá? Que são os grandes desenvolvedores. O Friedrich é um dos Megadevs, ele está aqui, né? E são aqueles caras que já conhecem o código já há bastante tempo e vão orientar vocês a dizer assim, olha, começa aqui, faz assim, faz assado, verifica tal coisa, né? E você vai conseguir, então, interagir com eles, tá? A interação, pessoal, é feita via chat. É um chat, a gente chama de IRC, tá?
onde tem uma sala de bate-papo só de desenvolvedores. Ali troca bit de um lado para o outro, tá? Então, eu tinha aqui uma lista aqui, tá? Mas você tem Easy Hacks que estão para nível de iniciante, nível intermediário, nível mais complexo, tá? Para pessoas que já têm familiaridade com código, tá? E são tarefas que são necessárias, quer dizer, elas são desejáveis que sejam feitas no código, mas elas não impedem o LibreOffice de funcionar, tá? Só modernizam o código para nós, tá? E eu diria também mais uma coisa, né, que essa iniciativa de colocar essas tarefas e chamá-las de Easy Hack, né, criou praticamente uma marca dentro do LibreOffice, tá? Porque o LibreOffice ele é muito conhecido por ter aberto uma série de oportunidades para desenvolvedores através dessa lista de tarefas fáceis de fazer. Muito bem, aqui eu tenho aqui depois eu posso dar para vocês, mas tem Easy Hacks fáceis, mais difíceis, mais complexos, tá? E aí, gente, você fez um patch, né? Meu Deus, eu fiz uma correção no meu código, eu mexi num daqueles 30 mil arquivos em C++ e fiz um patch, né? E agora, o que você vai fazer, né? Então, você fez um patch, maravilha, parabéns, né? Você testou, funciona aquilo que você está fazendo. Apareceu aquele íconezinho naquela minha planilha, né? Ficou bonitinho, né? E aí, você agora precisa submeter essa correção, né? Esse patch, para análise do pessoal que faz a implementação no código, tá? Então, você faz essa tua modificação, você vai ter que pedir autorização para colocar isso para funcionar, tá? Não vá pensar que você vai sair mexendo e vai colocar lá e o pessoal vai deixar você fazer isso aí, tá? Não é bem assim que funciona, tá? Você já imagina, né? Muito bem. Então tem um comandozinho que você vai dar, git add, tá? Com o teu arquivo modificado, e ele vai então colocar dentro da árvore de controle de versão qual é a sua modificação, né? E aí você então vai abrir, né? Ele vai abrir um arquivo novo, você vai dizer assim, essa correção faz isso, isso, isso. Ela corrige o bug tal, 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 e implementa uma nova funcionalidade. Você vai ter que descrever aquilo que você fez naquele teu patch, né? Nada de você jogar um monte de sopinha de letra ali e achar que a pessoa vai adivinhar. Não, você vai descrever o que você fez, né? Muito bem. Aí o detalhe, a primeira linha é o título, a segunda é vazia, a terceira é uma descrição com detalhe. Tá? E aí você dá esse comando aqui, chamado git commit, né? E isso então vai gravar o teu arquivo, ou tua modificação, dentro da tua árvore local, tá? Da tua cópia local do seu LibreOffice. E aí então, né, você pode usar esse comando aqui, tá, para submeter o seu patch dentro do sistema que nós temos no LibreOffice, chamado Gerrit, tá? Que é um sistema que eu acho, se não me engano, que ele foi feito pelo Google para facilitar o trabalho colaborativo de submissão de patches, né? Então esse comando aqui, e aí então, tá? Ele submete para análise do pessoal lá em C. E aí tá aqui, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Da tela do Gerrit, onde cada linha que está aqui é um patch de alguém, que pode ser um indiano, um chinês, um japonês, um brasileiro, tá? E ali aguarda uma aprovação, né? Então esse patch ele vai ser carregado na cópia local do revisor, e o revisor vai então aprovar ou não a inserção do seu código, tá? E aqui, por exemplo, tá? Desse lado aqui, você tem um xizinho vermelho, um +1 ou -1, tá? E aqui são indicações de que esse patch está sendo revisado e necessita correções. Então você volta para o seu trabalho, faz as correções e ressubmete o patch, que ele vai então fazer um versionamento da sua correção dentro desse sistema, tá? A coisa é extremamente otimizada para facilitar a vida do pessoal que trabalha com código, né? Muito bem. O Gerrit é uma ferramenta, tá, para colaboração de patches, né? Ele submete seu patch, ele fica visível ali onde eu mostrei, tá, para todo mundo, né?
Um desenvolvedor vai revisar isso para você, né? E aqui está, então, o site do Gerrit. Muito bem. Ok, aí são detalhes, eu vou pular um pouco, porque senão fica aí um pouco extenso, né? Então, importante também, tá, pessoal, para vocês, a lista de discussão de desenvolvimento que nós temos aqui no Brasil, para a gente poder discutir o desenvolvimento do LibreOffice em português do Brasil, tá? Então, essa é a lista, dev@ptbr.libreoffice.org, mas temos uma lista mais ampla, que é uma lista internacional, hospedada dentro de um site chamado Free Desktop, né, onde tem a discussão a nível mundial do código do LibreOffice, né? Então lá são colocados detalhamentos que envolvem toda a comunidade de desenvolvedores do LibreOffice. E o chat, né, a conversa com a sala de bate-papo, ela é feita dentro do IRC, tá? Que é o freenode.net com a sala LibreOffice Dev, né? Então é lá que o pessoal troca ideias. E se você tiver uma dúvida, eu não sei como é que aquela classe se interage com um determinado ponteiro, aquele pessoal lá está à disposição e está com boa disposição para dar a vocês a orientação de como trabalhar no seu código, tá? Muito bem. Então é isso aí. Eu queria agora mostrar um pouquinho só sobre como eu uso o Kdevelop e o LibreOffice, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente, tá, em 5 minutos, como é que os dois interagem, tá? O que acontece, tá? O Kdevelop, né, ele é uma chamada IDE, né, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, tá, para o KDE, tá, que é o subsistema de desktop aí, de janelas do Linux, tá? Ele tem excelentes capacidades de edição e indexação do código, né? Está integrado com o compilador GCC e está integrado com o debugador GDB. Tá? É muito bom, tá? Motivo para a gente usar o LibreOffice, tá? Dentro do LibreOffice. Claro que o pessoal de desenvolvimento tem editores fantásticos, tá? Então, os editores de código que a gente tem dentro do Linux, tá? São sensacionais em termos de facilidade de uso, né? E o KDE e o Kdevelop vai usar o chamado Kate do KDE para poder fazer isso aí, tá? O problema o LibreOffice é grande demais, tá? Ele é muito grande para o Kdevelop, tá? Se você botar ali inocentemente para o Kdevelop usar o LibreOffice desde a raiz, ele vai ficar horas e horas e horas, né, lendo esse código, indexando, e eu já vou adiantar que ele vai estourar a memória, tá? Ele não vai conseguir resolver o problema de estouro de memória dentro do LibreOffice, dentro do Linux. E a gente sabe, não sei se vocês conhecem, mas quando o Linux começa a paginar, é um terror, né? É uma coisa horrível, né? Praticamente nada mais funciona. Muito bem, então, basicamente o que o nosso colega lá, o Bjorn, fez, ele fez uma adaptação, tá? De forma que o Kdevelop possa trabalhar o LibreOffice, mas módulo a módulo, tá? Então isso foi muito mais fácil, né, de ver como muito mais fácil para o Kdevelop enxergar, entender e poder usar o LibreOffice. Vou mostrar aqui rapidamente, tá? Como é que ele fica, tá? Claro que eu já me preparei aqui, mas ele está aqui, ó. Vocês têm aqui desse lado aqui, tá? O código, tá? Que já inclusive está com uma codificação de cores, que já vai facilitar muito o entendimento de que cada pedaço desse negócio significa, tá? Tem uma parte aqui para mostrar as declarações das variáveis que você está usando. Ali do lado tem os módulos que você está usando. Eu vou tentar aqui mostrar aqui, deixa eu só ver aqui um minutinho. Desse lado aqui, eu tenho todos os arquivos que eu posso editar, né? Se eu der 2 cliques, eu vou abrir o arquivo, aí vai ficar nessa janela principal, e ele vai usar os editores, tá? Com aquela codificação de erro.
E a vantagem que eu tenho aqui é que se eu escrever qualquer coisinha aqui, por exemplo, eu posso rapidamente aqui, por exemplo, se eu começo a digitar essas 3 letras aqui, ele vai me oferecer então a complementação do código, tá? Não sei se vocês têm familiaridade com NetBeans ou Eclipse, tá? Mas a redação de um código tão complexo sem ter esses auxílios, tá? É uma coisa assim muito complexa, né? Porque obriga você a memorizar uma série de coisas. E aqui, por exemplo, eu posso então, né, escolher a classe allString, né? Que ele então vai colocar, tá? Essa classe aqui para mim, tá? Então esse é um exemplo, tá, da utilização. E eu não tenho muito mais tempo, mas eu posso compilar esse módulo, né? Eu vou salvar esse arquivo, compilar esse módulo e já fazer ele executar para eu ver como é que funciona, tá? Então, pessoal, basicamente esse era o propósito da minha palestra, tá? Eu queria agradecer a vocês pelo tempo, né? Convidar vocês a virem trabalhar com o LibreOffice, não especificamente no objetivo, tá, de vocês inicialmente pensarem que efetivamente vai ter um emprego por trás. Eu não estou ainda, nós não chegamos nessa fase. Mas se vocês estão buscando conhecimento, um bom motivo para aprender na prática como é que funciona o desenvolvimento de um grande software, tá? Então venha trabalhar com a gente no LibreOffice, tá? Venha aprender com a gente como se desenvolve o LibreOffice, tá? E nós, é um projeto que tem uma complexidade no seu todo, mas individualmente ele tem as suas simplicidades, e aí é um excelente motivo para vocês terem a oportunidade de se autoaperfeiçoar, tá? Então, gente, obrigado aí pelo tempo de vocês, e eu estou à disposição para perguntas nesses últimos 10 minutos. Tá? Obrigado, então. Dúvidas? Falei muito? Deu um nó na cabeça? Compatibilidade com Office. Tu falaste que tem problemas, é isso? Sei. Isso vai ser sanado? Bom, na verdade é o seguinte, eu tenho o LibreOffice instalado na minha máquina, acho um software fantástico, mas por inércia eu uso o Office, certo? Claro. E eu sempre tinha pensado nessa interoperabilidade. Tá. Então deixa eu ser bastante ácido e quase que violento com essa... Por exemplo, se eu gerar um arquivo no LibreOffice, sei, né, eu quiser compartilhar com alguém, o mundo usa o Office, né? Sim, então... Não sei como é que tu vê isso. Não existe uma empresa que tenha trabalhado tanto com tornar seu produto incompatível com o resto do mundo quanto Microsoft, tá? Ela vai fazer tudo possível, tá, para que ela consiga simplesmente isolar ela mesma de qualquer ataque e ameaça ao seu domínio do Office. Então, o que você está lhe perguntando aqui chama-se interoperabilidade. A interoperabilidade é a capacidade que você tem de obter o mesmo resultado com ferramentas diferentes, tá? Então, a interoperabilidade entre o Microsoft Office e o LibreOffice, ela está em 3 planos, tá? O primeiro plano é o plano da compatibilidade de arquivos. Por quê? Porque os formatos DocX, XLSX e PPTX são formatos mutantes, não definidos, tá? E variam de release para release, tá? É clássico a situação de que o release novo não abre direito o release antigo, tá? Então tem uma criação de uma dificuldade que é puramente artificial a tornar a leitura desses arquivos difícil, tá? Então, quando nós trabalhamos, tá, dentro do LibreOffice para poder abrir um arquivo DocX, tá, nós somos obrigados a criar, né, situações onde a gente possa tornar aquele arquivo o mais fiel possível com a versão do Microsoft. Nós conseguimos uma parte disso, tá, mas nem sempre a gente consegue.
Quando era DOC e XLS, nós usávamos uma técnica conhecida como engenharia reversa, né? A gente via aqui que cada bit byte significava e a gente tentava remontar dentro do nosso software, tá? Com o XLSX e DOCX, essas especificações já são públicas. Entretanto, as implementações que a Microsoft está fazendo ao longo do tempo, elas vão mudando. Então, a gente tem mais ou menos um alvo, tá? Um alvo móvel que a gente é obrigado a mirar, tá? Então, a parte de arquivos é o primeiro problema da leitura e gravação dos arquivos da Microsoft. O segundo aspecto é o aspecto da interface do usuário. Todo mundo sabe aqui que quando a Microsoft lançou o Office 2007, ela mudou radicalmente a interface e criou-se aquela interface chamada Ribbon, né? Vocês conhecem isso aí. Essa interface é patenteada, tá? Já vou avisando que quem achar que a gente tem que fazer igual, a gente não pode, porque é patenteado. Então ela fez ali, mais uma vez, ela botou uma barreira na operação desses dois softwares, porque as pessoas são obrigadas a pensar do Ribbon quando estão usando o Office da Microsoft e pensar LibreOffice quando estão usando o LibreOffice do nosso, né? Então, esse é o segundo plano, é o plano da interface ser diferente. A terceira, que é ainda mais sutil, mas ela é bastante crítica, é a utilização de fontes, né? Pô, vocês não sabem, mas o Office 2010, ele tem fontes, uma fonte chamada Caligra, né? Não sei se vocês estão lembrados. Essa fonte, ela só pode ser licenciada para o Office da Microsoft, tá? Você só pode usar essa fonte dentro do Office da Microsoft. Você não sabia disso, tá? Mas se você pegar aquele documento e mandar para mim, que só tem o LibreOffice, eu não posso usar a fonte Caligra. Eu tenho que usar uma fonte alternativa de mesma métrica, com o mesmo tamanho, tá? Para poder ter o meu documento igual. Então, o meu resultado já não vai ser igual ao teu. Então, tudo é feito para tornar a vida de quem trabalha com software livre na área de Office, tá, mais difícil, tá? Dos 90% dos investimentos feitos por uma empresa como Microsoft nesse mercado, 90% é para dificultar qualquer chegada de alguma alternativa ao Office deles, né? 10% você pode colocar como inovação, tá? Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, tá? Mais alguma aqui? Fale. Agora eu fico à disposição da mestre da sala aqui, tá? Boa tarde. Sim. Eu gostaria de saber como você o LibreOffice e a Google, como é que vocês trabalham? E por que o Google Drive não consegue abrir arquivo do LibreOffice? Nós podemos usar o Google Drive sem qualquer problema, tá? Arquivos armazenados no Google Drive. Você está falando do Google Applications abrindo arquivos do LibreOffice? Porque assim, um arquivo, um .doc, vamos dizer, sei. O Google Drive, ele visualiza, ele abre na hora, né? Sei. Pelo web browser. Sim. Né? E um arquivo do LibreOffice, certo. eu não consigo fazer isso. O LibreOffice ele usa um padrão próprio, que aliás é um padrão que a gente tenta divulgar o máximo possível, mas continua sendo difícil. Nós usamos um padrão chamado Open Document Format, tá? ODF. Então, quando você salva o arquivo do LibreOffice, uma planilha, você vai salvar em .ods, .odt, .odp, né? Então, esse formato é um formato chamado ODF, que é um padrão ISO internacional, ISO 26300, e também é um padrão ABNT, NBR 26300. Então, o nosso formato que nós usamos do LibreOffice é padrão Brasil, tá? É um padrão brasileiro. O formato que a Microsoft usa, XLSX, não é formato padrão brasileiro, tá? Então, essa já começa uma distorção que acontece nesse processo. O formato ODF, tá? Ele é lido por uma série de aplicações, tanto o Calibra
do KDE, o AbiWord, o próprio OpenOffice, que hoje é da Apache, tá? O Google, tá? Ele tem, eu acho que ele tem um renderizador de ODF, tá? Eu não tenho certeza. Mas nós usamos nativamente um formato que não é o formato da Microsoft. E eu te garanto o seguinte, aliás, esse é um dos problemas que tem na interoperabilidade e dentro das empresas. Se você tem o LibreOffice usando o formato ODF, eu garanto para você que você vai trocar arquivos entre usuários de LibreOffice sem qualquer problema. Se ele for usar o formato da Microsoft, eu já não garanto que eu tenha 100% de compatibilidade desse processo. Tá? Então, nós sempre recomendamos, utilizem o LibreOffice no formato nativo ODF, que é padrão ABNT, tarará, tarará, tá? Nós recomendamos. Mas o mundo não segue sempre a nossa recomendação e as pessoas usam muito o formato Microsoft. Né? Então, agora, só complementando a sua pergunta, nós, dentro do LibreOffice, eu não mostrei aqui, nós temos como acessar diretamente do LibreOffice arquivos armazenados no Google Drive. Tá? Eu posso ali, eu não mostrei aqui porque não era o foco da nossa palestra, mas quando você abre algumas opções, você pode fazer com que o LibreOffice, né, você abra um arquivo no seu Google Drive e você vai ter que entrar sim com tua senha e e-mail, tá, para poder puxar o arquivo de lá. Esse arquivo vai vir na memória e não vai ser gravado localmente, só vai ser gravado no LibreOffice. No Google Drive. Isso funciona para o Alfresco, funciona para o Google Drive, para o Microsoft SharePoint. Esse é um recurso que nós temos. Mais uma? Ok, pessoal. Obrigado, então. Qual delas? Aqui no... Sim. Tem muitas iniciativas que são feitas no meio acadêmico da implantação do LibreOffice em universidades, tanto particulares quanto públicas, federais ou estaduais. Tá? Existe também, por mais que pareça assim estranho, eu me surpreendo da quantidade de empresas e organizações que usam LibreOffice. É muito mais do que parece. Sim, eu só não posso violar direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual da Microsoft, eu não posso fazer certas coisas. Sim, isso muitas vezes é pensado a nível superior, digamos assim, de fazer essa padronização, mas a realidade entre um projeto e a sua implementação já diz... Os custos definem, mas, acredite, muitas vezes a gente se choca, mas a gente se choca com ver que, às vezes, não há interesse de baixar custo. Tá? Às vezes, a gente sabe que não funciona. Tá? Mas o princípio é esse mesmo. Né? Aqui, por favor. Olá, tudo bom? Sim. Boa tarde. Uma coisa que eu queria saber ali, aquela parte dos hacks para começar a poder participar do desenvolvimento, Sei. Ela é dividida pelas necessidades ou tem uma divisão das linguagens dos arquivos que são trabalhados? Porque ali mostrava uma tela que era em C++, né? Por exemplo, se eu... Existem hacks abertos, por exemplo, para Python, para Java... Por exemplo, nós... até por razões históricas, né, o LibreOffice usava bastante linguagem Java, tá? E algumas coisas ainda estão em Java dentro do LibreOffice. Algumas partes também foram solicitadas que a gente mudasse, tá, para Python. Então, houve um esforço, tá, de mudar do Java para o Python e esse esforço ainda não terminou. Tá? Há alguns pedaços de código que estão ainda em Java que estão aguardando alguém para poder mudar para Python. Tá? Então, se você tiver interesse, passa lá no stand do LibreOffice que a gente dá os ponteiros
para você já começar a ver essa parte aqui, se você tiver interesse. Tá? Tá bom. Muito ok? obrigado. Gente, eu estou sendo expulso aqui, então, obrigado aí, tá?